Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. No programa de hoje, vou abordar a obra de um grande mestre da música universal que, nascido brasileiro, destacou-se não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Estou a falar de Mozart Camargo Guarnieri. Vejam que curioso, já no nome há uma referência a um dos maiores mestres da música, né? Mozart. E Camargo Guarnieri, como ficou conhecido, um compositor cuja obra é monumental e muito importante na história da música brasileira. Me refiro à música erudita. E Guarnieri foi um dos mais eruditos de todos os compositores brasileiros, que seguiu os passos do grande, magnífico, titânico Heitor Villa-Lobos, sobre o qual já falei em outro programa. O Guarnieri é o principal, digamos assim, continuador do trabalho de Villa-Lobos. Ele nasceu em 1907 e viveu até 1993. Então, uma grande longevidade. Durante toda a sua vida produziu muito, desde a década de 1930 até 1990. Então, 60 anos de produção artística. E entrou para a história da música brasileira como um dos mais aguerridos, mais corajosos defensores de uma estética nacionalista. Pelo que, já adianto, foi muito achincalhado, e até a intenção de trazer agora a obra de Camargo Guarnieri já faz parte de meu plano de abordar esta polêmica entre a chamada estética nacionalista e uma outra auto-intitulada, autodenominada universalista. E a peleja dessas duas correntes ocupou grande parte do cenário artístico-cultural da música erudita brasileira do século XX. Esta autodenominada música universalista, nós veremos subsequentemente, é na verdade música inspirada por ideias socialistas. E é impossível negar que haja essa influência, porque no ano de 1946, um teórico alemão chamado Hans-Joachim Kollreuter publicou um manifesto chamado Música Nova. E nesse manifesto ele defendia ideias descaradamente socialistas aplicadas à música. E o Camargo Guarnieri nunca aderiu a isso, nunca se curvou às ideias e à influência de Kollreuter, ao contrário de muitos outros compositores brasileiros que seguiram este teórico alemão. Cuja vida tem passagens muito pouco cristalinas, porque ele tinha muitos incentivos, né, muitas, como se diz na linguagem popular, babações de ovo, para um simples professor de música do Brasil. Ganhou prêmios da Fundação Ford, outras inúmeras fundações de origem globalista, e o trabalho dele no Brasil foi difundir a chamada estética dodecafônica ou atonalismo e toda sorte de técnicas de composição que na prática dissolviam a identidade da música brasileira numa espécie de mar de
homogeneidade da linguagem musical. E o Camargo Guarnieri realmente não suportava essas ideias do Kollreuter. O Guarnieri dizia que qualquer pessoa, qualquer compositor poderia fazer obras idênticas usando essa técnica dodecafônica, atonal, porque tratava-se de uma linguagem fria, não diria nem cerebral, mas mecânica, amorfa. Dizia o Kollreuter que queria superar a dualidade entre forma e conteúdo. Na verdade, o que as ideias dele faziam em relação a esses compositores que o seguiam era planificar e homogeneizar sua linguagem. Eu entrarei em maiores detalhes em programas subsequentes, inclusive pretendo fazer isso, ler inteiro este manifesto Música Viva, Kollreuter, e comentar ponto por ponto, para demonstrar isso que estou falando, né? Mas há coisas muito evidentes, há referências muito gritantes de ideias socialistas nesses escritos de Kollreuter. Só que, para apresentar a obra de Guarnieri, vou falar mais sobre este grande mestre brasileiro hoje e deixarei os comentários sobre Kollreuter e o atonalismo, dodecafonismo e suas ideias estéticas para outros programas. Bom, o Guarnieri, então, só para vocês entenderem, né, eu falei essa questão do Kollreuter, foi aquele que manteve-se firme na estética nacionalista. Quer dizer, música cuja identidade é brasileira, música erudita, de altíssimo nível, tá? E tudo que a turma do Kollreuter não queria que acontecesse, o Camargo Guarnieri fez. Quer dizer, se apropriou realmente das originalidades musicais, dos regionalismos, e tudo aquilo que Villa-Lobos também já tinha feito muito bem. O Guarnieri levou adiante essa chama e compôs uma obra que é um verdadeiro patrimônio cultural aqui do Brasil, mas que, como tal, obviamente é absolutamente desconhecida. Muito pouco conhecida a obra de Guarnieri no Brasil. Talvez seja mais conhecida até mesmo no exterior do que no Brasil. Isso acontece com muitos gênios, né, brasileiros. A grande curiosidade em relação à vida de Guarnieri, que eu fiquei até chocado quando eu vi isso nos livros, mas o Guarnieri nasceu na mesma cidade e no mesmo ano que o nosso maior filósofo de todos os tempos, o Mário Ferreira dos Santos. Cidade de Tietê, interior de São Paulo. Ambos nasceram na cidade de Tietê em 1907. E uma outra curiosidade é que o Guarnieri compôs uma série de 50 peças para piano, os ponteios, entre 1930 e 1950. E dedicou cada um desses ponteios a um amigo, um conhecido. E possivelmente ele deve ter dedicado para pessoas que conheceu na cidade de Tietê. Eu não consegui até o presente momento as partituras dos 50 ponteios, mas seria muito interessante verificar depois se existe algum desses ponteios dedicados ao Mário Ferreira dos Santos. Então, dois grandes gêneros, dois grandes heróis da cultura brasileira nasceram na mesma cidade no mesmo ano. Vejam que coisa, né? Bom, eu adiantei um pouco sobre a obra de Guarnieri, falando sobre o ponteio, né? O que é um ponteio? Ponteio é aquilo que se costuma chamar do dedilhar da viola caipira. É um gênero ponteado, né? E o Guarnieri, como estava interessado no resgate da música brasileira, da musicalidade, da verve nacional, genuinamente brasileira, ele trazia para suas criações eruditas, altamente elaboradas, as ideias advindas, os temas advindos do folclore, da música genuinamente popular brasileira.
Pontei, então, é uma espécie de prelúdio para piano que o Guarnieri compôs, trazendo essas ideias de revitalização da música brasileira através do aproveitamento da sua originalidade, do seu pulsar, da sua singularidade. E aqui, para iniciar as nossas audições de hoje, vamos ouvir o ponteio que o Camargo Guarnieri dedicou ao grande poeta Manuel Bandeira, que é o ponteio número 44. Ouçamos então na interpretação da pianista Laís de Souza Brasil, que gravou todos os ponteios de Guarnieri. Vocês viram que é uma música suave, né? Uma música que tem uma característica de lirismo muito grande. Isso caracterizou muito as obras do Guarnieri. Em especial nas suas canções. Foi um grande compositor de canções, já estimulado por Mário de Andrade, que lhe dava aulas de prosódia, né? Ou seja, da relação entre as melodias e a pronúncia, fonética e melodia. E o Mário de Andrade foi um dos grandes impulsionadores da carreira artística de Camargo Guarnieri. E sobre este compositor, o escritor modernista, em 1985, escreveu a seguinte passagem no Diário de São Paulo: Camargo Guarnieri, a obra dele se apresenta fundamentalmente brasileira, mas o seu nacionalismo já não é propriamente mais aquele primeiro e necessário nacionalismo de pesquisa. É já um nacionalismo de continuação, quero dizer, que não se alimenta mais diretamente do populário, e apenas se apoia nele. Camargo Guarnieri não é jamais popularesco, a não ser em exceções raras. A sua obra é, por esse caráter, uma obra exclusivamente de arte erudita, não apenas funcionalmente, mas fundamentalmente erudita. E o Brasil se reconhece nela, não mais com a objetividade violenta de um corpo, mas como uma precisão instintiva da alma. Então vejam só, né, como Mário de Andrade foi fundo aí na descrição da música de Camargo Guarnieri. Isso que ele chama de precisão instintiva da alma, né? Quer dizer, o Guarnieri era muito instintivo, ele defendia essa proeminência do instinto sobre a frialdade racional, por exemplo, da técnica composicional dodecafônica, puramente um cerebralismo, um automatismo que nada diz às emoções. Então o Guarnieri defendia muito esses princípios valorativos, né?
valorização da espontaneidade, do lirismo, do instintivo da alma, né? E pega aí, como o Mário de Andrade muito bem caracterizou, né, um nacionalismo de continuação que apenas se apoia no que é popular para elevar aquilo às alturas da elaboração mais erudita. O grande rival do Camargo Guarnieri, que era outro grande compositor brasileiro, e as obras deles ocorreram em simultaneidade e eram concorrentes, mas tinham uma relação fraternal. Francisco Mignone. Vejam o que Francisco Mignone disse. Camargo Guarnieri está fazendo uma música muito mais profundamente brasileira, já expressiva psicologicamente brasileira, que o Villa-Lobos e todos de nossa geração. Vejam só, o Mignone foi além, diz que o Guarnieri foi até mais além do que o próprio Villa-Lobos nessa expressão da psicologia da alma brasileira, né? Então, vamos ouvir uma obra que é bastante significativa desse lado lírico do Guarnieri, que é a obra intitulada Adoração e Trovas de Amor, em que ele exercita toda essa prosódia que aprendeu com Mário de Andrade. Vejam que primor, que obra suave, lírica, profunda e magnífica deste nosso grande gênio da música brasileira, tão desconhecido, que é Camargo Guarnieri. Ouçamos.
apreciaram, né? Certeza que vocês gostaram dessa música tão bela, tão singela, tão brasileira, ao mesmo tempo tão erudita, tão universal. Bom, o Guarnieri realmente era um compositor de estatura universal, tanto que no ano de 1948 ele venceu um concurso de composição musical na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, e venceu inclusive do próprio Villa-Lobos, que também estava concorrendo. O concurso era para que os compositores apresentassem uma Sinfonia das Américas. E o Guarnieri apresentou a sua fantástica abertura concertante, que é uma obra ainda muito executada. Essa talvez seja a obra mais executada de Guarnieri no Brasil. E são ritmos marcados, uma obra para orquestra sinfônica, mas também tem momentos líricos, meditativos, lúdicos, pitorescos, exóticos, né? Onde o compositor mostra toda a sua inspiração. E inspiração, claro, de tonalidade brasílica. Está bem? Vamos ouvir então esta obra de Guarnieri, sua abertura concertante, composta em 1942.
Nessa obra, que vocês acabaram de ouvir, Guarnieri demonstra todo o seu virtuosismo, sua capacidade técnica na escrita orquestral. Um grande orquestrador, um grande mestre também no manejo da orquestra. Ele que foi diretor também, regente de orquestra, diretor de coro. Em 1931 ele começou a sua carreira como regente, também dirigindo o Coral Paulistano, que foi fundado por iniciativa também do Mário de Andrade. Mário de Andrade é uma figura controvertida, né, na nossa cultura, mas uma coisa ele fez, ele de fato era um grande agitador cultural, né, promoveu muitos acontecimentos artísticos, um nome que está gravado aí na história da cultura brasileira. Bom, agora eu vou apresentar uma outra obra que é considerada uma das principais obras, se não a obra-prima para piano de Guarnieri. Alguns críticos consideram a melhor obra pianística dele. Uma peça curta que eu vou apresentar para vocês na interpretação do pianista brasileiro muito conhecido no exterior, que é o Nelson Freire. É a Toccata do Camargo Guarnieri, uma obra tocada em muitos festivais de piano, como peça de desafio, peça de referência. Ouçamos então a Toccata de Camargo Guarnieri na interpretação de Nelson Freire.
Vocês ouviram que é uma peça repleta de brasilidade, né? Ritmos exóticos, entrecortados, também caracterizam as danças populares brasileiras, né? E melodias folclóricas, em um arranjo pianístico que muito lembra o impressionismo de Ravel e Debussy. Claro que também nos lembra muito a obra pianística de Heitor Villa-Lobos, nosso grande mestre da música erudita. O Camargo Guarnieri foi também um grande professor de composição musical e teve dentre seus alunos grandes compositores que fizeram escola, como por exemplo Oswaldo Lacerda, Marlos Nobre, Ailton Escobar, Almeida Prado. Desses, creio que apenas Marlos Nobre e o Escobar estão vivos. Os outros já são falecidos, mas são nomes muito expressivos e representativos da composição musical brasileira aí na segunda metade do século XX. A propósito, Marlos Nobre, que é um grande mestre, um grande amigo, eu o conheço e já conversamos bastante sobre música, sobre composição musical, e ele me deu já muitas orientações sobre a sua própria música, sobre a estética nacionalista, porque é ele, o Marlos Nobre, o último continuador dessa tradição nacionalista, que começa lá atrás com o padre José Maurício Nunes Garcia, passa por Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Guarnieri, Sumione e agora ele, o Marlos Nobre. Aliás, Marlos Nobre é o compositor atual mais conhecido do Brasil no exterior. Mas no Brasil, claro, ele não é valorizado, né? Porque no Brasil tudo que é bom não é valorizado. Aqui só se valoriza tudo que é medíocre, né? Estou dizendo isso no nosso tempo, tá? 2015 nós estamos. Mas há 70 anos atrás a coisa era diferente, né? Existia uma verdadeira cultura no Brasil. Não existe mais. Estamos tentando manter essa cultura viva aqui no programa Música Universal. Está bem? E o Guarnieri compôs também 3 ou 4 quartetos de cordas, eu acredito que são 3 apenas, dos quais eu vou apresentar aqui o segundo, um movimento que ele intitulou Nostálgico. Vocês vão ouvir agora, inclusive na interpretação de um quarteto de nome Camargo Guarnieri. Existe esse quarteto no Brasil que chama-se Camargo Guarnieri, interpretando aí os quartetos de cordas do próprio Camargo Guarnieri. Vamos ouvir, vocês vão entender por que é titulado pelo compositor o movimento de Nostálgico. Ouçamos.
Muito lindo, não? Isso realmente indica bem o estilo de Mário de Andrade, que é meditativo, contemplativo, que olha para o interior do ser humano, o interior da alma humana e da alma brasileira, e opera esta fantástica confluência entre o indivíduo e a história, entre o sujeito e a sociedade, não é mesmo? Porque Guarnieri descreve a intimidade, né, do nosso afeto, tipicamente brasileiro. Sabe muito bem nos descrever. Essa é a função da alta cultura, funciona como um espelho, né? Nós nos identificamos quanto nação, quanto pessoas, quanto indivíduos, conseguimos interpretar a nossa existência. Por isso que governos autoritários, tirânicos, despóticos, notadamente os contemporâneos, objetivam e fazem de tudo para acabar com a alta cultura. Mas quando nós estivermos por aqui, vamos continuar fazendo esse trabalho de manter viva a alta cultura. Olha, tem uma descrição aqui de um crítico, o Arthur Nestrovsky. Ele era crítico musical da Folha de São Paulo. Não sei se é ainda, mas eu achei uma crítica dele aqui do ano de 2001. E foi bem precisa a descrição dele da obra do Villa-Lobos, aliás, do Camargo Guarnieri. Ele diz o seguinte, olha: um grande compositor se revela assim, no tom pessoal que preenche a música desde o primeiro compasso. Contrastado às expansividades de Villa-Lobos, Guarnieri é reservado, melancólico, de uma sofisticação natural e carregada de afeto. Um músico que chega tarde à história para seu mal, especialmente para seu bem. Os melhores ponteiros ficam ombro a ombro com as melhores líricas de Manuel Bandeira. Aquele foi dedicado ao ponteio número 44, como expressão de certo estilo humilde. Humilde entre aspas, porque é erudito e maduro nas suas simplicidades e nos seus arroubos. Uma boa descrição da obra do Guarnieri, né? Muito bem. Agora que nós já ouvimos quarteto de cordas, chega o ápice do nosso programa, que, como não poderia deixar de ser, é a música sacra. Tanto aqui no programa Música Universal, nós valorizamos e colocamos sempre em relevo a música sacra, porque consideramos que é a música feita sob inspiração direta, né, do Espírito Santo. Porque todas as músicas dos grandes mestres da história da música, com a tonalidade sacra religiosa, em especial as missas e os oratórios, são as obras mais densas, mais profundas, mais musicais e mais transcendentes da história da música. Então, o Guarnieri compôs uma missa chamada Missa di Ligite, e eu vou mostrar para vocês os santos desta missa. Vejam que coisa fantástica, como ele consegue passar essa ideia do louvor nos céus, que sugere o texto dos santos. E uma linguagem brasileira, porém universal. E com a presença do órgão, do coro, né? Um arranjo e uma harmonia realmente fantásticos. Ouçamos então os santos da missa de Ligite de Camargo Guarnieri.
Olha, gente, eu vou confessar para vocês que é muito consolador para mim ouvir a obra de Guarnieri neste tempo em que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não preciso trazer à tona novamente, né, tudo que temos passado. O fundo do poço, né, já é algo bom demais para este país, em face do que está. E nós reencontrarmos a obra de um grande mestre da música, da alta cultura, que compôs essa missa em latim, tão bela, tão sublime, que nos eleva tanto, né, o espírito, como a transcendência. Mas o que mais me deixa satisfeito é que este artista é também brasileiro. E que o Brasil já foi um grande país, está certo? O Brasil já foi uma grande nação. E exatamente por isso que é tão visado pelos que querem a destruição do Ocidente. Eu creio que o Brasil sempre foi um alvo preferencial dos inimigos do Ocidente, dos inimigos da civilização judaico-cristã. E vou fazer ainda mais programas com esse mesmo tema, sobre essas ideias anti-ocidentais, anticristãs, né, anti-brasileiras, que foram inseridas como um câncer na história da música brasileira, por via de determinados agentes provocadores, que eu ainda não posso provar a ligação deles com a KGB, mas tudo indica que haja essa ligação, né? Quer dizer, o sujeito fica meses, anos, né, na Alemanha Oriental, lá ganhando bolsa do governo da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, depois volta no Brasil, começa a falar que a arte tem que se submeter à realidade social, né? Então, a gente sabe que não existe ação sem agente, né? E as ideias não brotam do nada, elas vêm de uma sequência lógica, que é rastreável. Nós vamos fazer isso, nós vamos rastrear isso aqui no programa Universal. Mas por hoje nós já fomos longe na obra de Guarnieri, e eu vou me despedir de vocês apresentando uma obra, uma outra canção do Guarnieri. Essa é muito conhecida, creio até que vocês já tenham ouvido essa música, muito conhecida. É um clássico da canção brasileira. E é de um lirismo, de um frescor, de uma jovialidade, de uma coisa verdadeiramente comovente. Comovente é a palavra mais precisa para descrever esta canção. Até pelo seu título. Vejam que título maravilhoso. Amo-te muito. Presta atenção na letra. É um português muito bem pronunciado. E eu tenho certeza que vocês já ouviram esta música. Um grande clássico, né, da canção erudita e popular brasileira também. Interpretação da grande cantora Lia Salgado. Ouçamos então Amo-te Muito, canção para piano e voz de Camargo Guarnieri. Amo-te muito, como as flores amam o frio orvalho que infinito chora. Amo-te muito, como o sabiá da praia.
Então é isso, meus caros ouvintes, amigos, apreciadores da boa música, da música universal. Com esta bela canção, eu encerro o programa. Foi uma grande satisfação trazer para os ouvintes da Rádio Vox este grande mestre da música brasileira, da verdadeira música brasileira, da música erudita, da música universal, feita aqui também no Brasil. Então o Brasil teve algumas contribuições, sim, à humanidade. E uma delas foi nosso ilustre, grande compositor paulista, nascido em Tietê, mesma cidade em que nasceu o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, o Mário Ferreira dos Santos. Estou falando novamente de Mozart Camargo Guarnieri. Convido a todos a curtirem a fanpage do programa Música Universal no Facebook e convidarem os nossos, os vossos parentes, amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, para ouvirem o programa, porque este programa tem a função de apresentar obras da alta cultura, da grande música universal, no intuito de ampliar o repertório de conhecimento artístico, né, dos nossos ouvintes, para que isso amplie também o seu horizonte de consciência e também as suas possibilidades, né, de atuação no mundo, de compreensão e de atuação no mundo. Está certo? Porque a compreensão depende também da educação do nosso imaginário, né? E nada como a música clássica para nos auxiliar a conquistar cada vez mais potencialidades, né, para a nossa imaginação, para o nosso intelecto, nossa sensibilidade, até para a nossa racionalidade. A música ajuda nisso tudo, está bem? Então eu me despeço mais uma vez, desejando a todos uma boa noite. Eu sou Dante Mantovani e este foi mais um programa Música Universal pela Rádio Vox. Meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus.